Olá, amigos aqui do canal Minutos do Direito. Muito boa tarde para você, muito bom dia, muito boa noite. Eu não sei a hora que você vai assistir esse vídeo. É uma alegria muito grande estar falando com você que já é inscrito e também com você que está chegando agora neste canal. Este canal é direcionado a matérias do direito importantes para os trabalhadores e também para todos os empresários. Muito bem, no vídeo de hoje eu vou responder a várias indagações trazidas aí no canal e de repente pode ser a sua dúvida para você propor ação aí de revisão de correção monetária do fundo de garantia. Então, preste atenção, assista até o final, porque vale a pena você assistir, ok? E ao final, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva neste canal, deixe o seu like, porque é muito importante para o crescimento, e também deixe a sua dúvida, ok? Muito bem, a primeira pergunta que tem surgido é: doutor, dei entrada em meu processo, foi arquivado, o que é que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Porque estão se falando tanto nessa revisão e tudo, mas eu dei entrada e meu processo foi arquivado. Pode ser que o seu processo tenha sido arquivado ainda à época da decisão do STJ, que de fato julgou desfavorável, contrária aos trabalhadores. No entanto, com uma ação proposta pelo Partido Solidariedade em 2014, ele propôs uma ação direta de inconstitucionalidade perante o STF, dizendo o seguinte: olha, a TR não é índice que corrige inflação. Se não é índice que corrige inflação, inclusive foi julgado que não corrige os precatórios, não é índice que corrige os precatórios, por que então é índice que corrige aí o fundo de garantia? Vamos alterar isso. Então, ministro Barroso, na oportunidade, suspendeu todas as ações que questionam esta revisão da correção monetária do fundo de garantia. Por quê? Se não é índice para corrigir precatório, então também não pode ser índice para corrigir o fundo de garantia. Perfeito? Então daí a ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade 5090. Alguns juízes, embora tendo esta liminar do ministro Barroso suspendendo todos os processos, eles ainda continuam julgando improcedentes. Porém, caberia aí de fato uma reclamação ao STF por descumprimento da liminar. Perfeito? Então, em caso da decisão ser favorável lá no STF, que eu acredito muito que vai ser favorável aos trabalhadores, você pode aí propor uma ação rescisória desta sentença, ok? E voltar aí a ser discutido o seu direito. Dei entrada faz muito tempo e até agora nada foi resolvido. O que eu devo fazer? Alguns juízes, de fato com prudência nesta decisão em liminar do ministro Barroso, suspenderam estes processos até de fato ser julgado esta ADI 5090. E eu digo, fizeram de forma acertada, porque é o que se deve fazer, em obediência à hierarquia dos poderes. Perfeito? Esta ação já foi julgada pelo STJ. Não se discute mais isso, como eu já disse anteriormente, foi julgada pelo STJ desfavorável, mas o Partido Solidariedade entrou com esta ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, de número 5090, motivo pelo qual nós estamos aguardando. Qual o período que abarca a revisão da conta do FGTS? Abarca o período, os depósitos de 1999 até 2013. E aí não importa se você já sacou todos os valores, não importa se você já está aposentado, não importa se a pessoa inclusive já faleceu, ok?
Em caso de falecimento, quem deve entrar com ação de revisão? É o inventariante, que representa o espólio de cujos. Ele vai entrar, ele vai propor esta ação para a revisão do fundo de garantia, e o resultado disso aí é a divisão aí com os demais herdeiros. Ainda dá tempo de entrar com ação? Sim, ainda dá tempo de entrar com ação. Por quê? Porque nós não sabemos como é que o STF vai modular os efeitos. Pode ser que ele resguarde aí os direitos daqueles que já deram entrada há muito tempo nesta ação revisional. Então, quanto mais rápido você der entrada, melhor. O STF, julgando favorável, abarcará todos os trabalhadores? Sim, o STF, julgando, abarcará todos os trabalhadores. Porém, especialmente aqueles que já proporam a ação, já têm esse direito resguardado. Porque o direito não assiste àqueles que dormem. Nós não sabemos qual vai ser os efeitos da modulação, porque isso vai mexer com o erário, vai sair dinheiro do erário. Então o STF, pensando na questão social, pensando na coletividade, vai pensar muito bem nessa questão da modulação aí dos efeitos. Tenho que contratar advogado no primeiro momento? Não, você não precisa contratar advogado no primeiro momento se o valor da causa for até 20 salários mínimos. Você não precisa. Porém, se ultrapassar 20 salários mínimos, você com certeza você vai precisar contratar um advogado. Como é que eu vou saber se eu preciso ou não contratar um advogado? Neste canal tem um vídeo sobre a planilha de cálculos para esta revisão. Você vai lá, tem explicando direitinho como é que você faz para poder fazer esta revisão, o cálculo, melhor dizendo, dos valores que você tem direito. Se ao final você viu que deu mais de 20 salários, você tem que contratar um advogado. Porém, se ficou até 20 salários mínimos, você não precisa contratar advogado. Um detalhe importante é, nesse primeiro momento, 20 salários. Porém, se precisar de propor algum recurso, nesse momento você vai precisar de fato contratar um advogado, mesmo que a causa tenha sido somente até 20 salários mínimos. Ok? Propor ação, justiça federal ou justiça comum. No juizado especial federal, você pode propor ação até 40 salários mínimos, sendo que até 20 salários você não precisa de advogado, passou de 20 até 40, você vai precisar de advogado. Isso no juizado especial. Se não for no juizado especial federal, você vai contratar um advogado de qualquer forma, porém, ultrapassar os 20 salários, pode ultrapassar os 40 salários, sem problema algum. Julgado improcedente, arquivado, qual o recurso que eu devo propor? Bem, se julgou improcedente o seu processo, mas está na fase recursal, você aí pode opor um embargo de declaração, alegando uma contradição entre aquilo que foi julgado pelo STF e a decisão da sentença, né? Ok? Ou então, se já foi arquivado, cabe a resposta lá da segunda da primeira pergunta, né? Cabe aí uma ação rescisória. Depois, claro, da decisão do STF. Julgado improcedente, mas na fase de recurso, prazo recursal, que recurso devo apresentar? Acabei de responder, né? Então, é o embargo de declaração, a questão da contradição. Olha, o STF disse isso, você decidiu isso, então está contradizendo. A Corte Superior decide uma coisa, você está decidindo em outra direção. Então, cabe inclusive aí reclamação ao STF. Perfeito? É isto. Creio ter respondido às maiores indagações para você, trabalhador. E, ao final, não esqueça aí de deixar o seu like, o seu comentário também, as suas dúvidas. E vamos que vamos.
Eu estou aqui torcendo por você. Se você ainda não propôs a sua ação, procure aí o Juizado Especial Federal ou procure orientação com o advogado e proponha desde já a sua ação. Não deixe passar em branco o seu direito, porque o direito não assiste aos que dormem. É isso, eu fico por aqui. Até o nosso próximo vídeo.